Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. O dinheiro é todo meu, mas se não porcionar esse dinheiro, você vai achar que esse dinheiro é todo salário. Não quer dizer que o dinheiro não seja todo seu. Quer dizer que o dinheiro não é todo salário. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que está fazendo da maneira errada e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4 mil ao invés de 3, porque se você ganhar 4 resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado e passa a pensar que se você ganhar 5 resolve, que você ganhar 6 resolve. E só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira. Não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo com você. Não é fácil, porque falar isso assim, sem explicação pode ser meio que clichê. Mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester. Porque hoje elas estão em um celular que tem... cada vez que você rola a barrinha do celular, tem bilhões de novas coisas acontecendo. É um ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento para o básico do básico do básico do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Mas tem potência absurda de comunidade que você não tem noção, você não tem ideia do quão grande é um moleque de comunidade que poderia pegar no fuzil, fazer um curso de barbeiro e abrir uma barbearia. É gigantesco o gesto daquele cara. Só que aquele cara abre uma barbearia e ele se contenta em abrir a barbearia. Ele quer ter o melhor carro, assim que ele abre a barbearia, ele já quer comprar o melhor carro ao invés de fazer um curso sobre educação financeira. Aí ele não começa a buscar conhecimento, ele entra para uma bolha do cara que até conseguiu abrir uma barbearia, mas ele não consegue avançar porque ele não fez um curso. Aí ele entra para dentro das bolhazinhas e vai ficando. E aí é muita gente que tá dentro de bolha ficando, que tem potencial absurdo, que poderia ser um cara que facilmente tinha potencial para sentar nessa mesa aqui. Tem 2 cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade de chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado. Nos 2 aspectos. Eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro. Caso eu chegasse a muito dinheiro, eu estava preparado para o que viria depois do vídeo d'água. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando. Com mentalidade de lidar com ela, a maioria não se preparou. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu costumo brincar com isso. Quando um técnico, a Copa começou agora. Aí o Brasil tá lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta pro banco e fala, vem você, Pedro. Ele fala, peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala, então vem você, Rafinha, você tá com a chuteira amarrada. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Quando o Flávio olhou pra mim. Não pode perder a oportunidade. Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto. Você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. Muito bom, velho. E a galera não faz isso. A galera... Eles não se preparam para o extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. O cara ganha... Ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão. No final dessa primeira semana, ele chega num montante de dinheiro considerável. Ele fala, cara, quer saber? Vou trocar meu celular. Ao invés dele trocar a caixa de isopor. Ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor. Ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia, ele troca de celular. Na segunda-feira ele fala, hoje é minha folga. Fazer um churrasco lá em casa, quem vai? Eu falava, eu não vou não, eu vou estar na praia amanhã. Pô, mas você não tem folga não? Eu falo, não, amanhã a concorrência é minha nossa, vocês vão folgar e eu vou estar aqui vendendo, verão. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro do final de semana, na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro daqueles caras, o mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira,
E já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. E eu conseguia fazer isso no pouco. Com o tempo eu passei a ser referência para aqueles caras. E essa referência hoje é essa que o Rick mostra para o mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado. Legal. E com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Se você tem o conhecimento e uma hora resolve praticar, você muda a sua mentalidade e muda seu resultado a partir daquele conhecimento. Agora, se você tem o livro e não pratica, você dá brecha para que as pessoas olhem, para que você segue Rico, para que você segue Nico, Thiago, por que você segue essa galera? Sua vida não mudou? Ok, não mudou ainda, mas eu tô caminhando. E a partir do momento que eu tô caminhando e observando esses caras e os passos desses caras, pode ser que a qualquer momento a minha vida mude. Então eu prefiro comprar o do meu milhão e ler, do que não ler, porque minha vida não vai mudar. Porque eu posso ler e não praticar, mas a partir do momento que eu pratico, pode ser que eu consiga mudar alguma coisa da minha mentalidade a partir do momento ali. Então, para mim, livro é muito importante. Mas tem que praticar o livro que você está lendo. Tem que praticar. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não pro fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não para as drogas. Eu não dei espaço para que alguém me oferecesse drogas. Eu não precisei falar não para prostituição. Eu não dei espaço para que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa. E o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Pra ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe, meu pai criou 5 filhos em comunidade, sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço para olhar para o externo e falar, eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai.